Olá, primeiro ano! Vamos começar então a correção da semana 2 do PET volume 5 de História e o tema de vocês é as revoltas na República Velha. Antes da gente entrar na correção propriamente dita, eu vou falar um pouquinho, bem resumido, dos movimentos de contestação. Nós vamos ver aqui movimentos messiânicos e são classificados como messiânicos, canudos, contestado e cangaço, e os movimentos urbanos, que é a revolta da vacina e a revolta da chibata. E aqui tem uma imagem, né, que remete a essas revoltas, né, que no caso aqui é eles ofereceram uma quantia, um prêmio para quem encontrasse Lampião, que era um cangaceiro muito famoso. Aqui refere-se ao contestado, a região aqui que está de rosinha é o local que ocorreu o conflito. Aqui são as pessoas, os camponeses aí, os moradores do Arraial de Canudos. Aqui é sobre a revolta da vacina e aqui é sobre a revolta da chibata. Então, como eu falei para vocês, nós temos aqui a Guerra de Canudos e o líder religioso desse movimento aqui era o Antônio Conselheiro. Essa guerra aconteceu na Bahia de 1986 a 1997. Foram muitos anos até que eles conseguiram derrubar aí o Arraial de Canudos. As causas, por que eles fundaram esse arraial, né? O que eles queriam? As causas foi a miséria crônica da população nordestina, má distribuição de terras, descaso com o trabalhador rural, seca, aumento de impostos, separação entre religião e Estado decorrente da proclamação da República. E vale lembrar também que Antônio Conselheiro ele era monarquista e dizia que a República não era coisa de Deus, e sim coisa lá do capiroto, né? Então, neste caso, os camponeses, vendo assim a possibilidade de uma vida um pouco melhor, eles começaram a seguir Antônio Conselheiro e eles fundaram, então, no interior da Bahia, o Arraial de Canudos. Este filme, Guerra de Canudos, é um filme brasileiro muito bom, que você vai assistir desde a fundação do Arraial de Canudos até o seu massacre total pelas tropas federais, né? Você pode acompanhar também, esse filme mostra sobre uma ótica, né, de pessoas a favor do Antônio Conselheiro e pessoas contra o Antônio Conselheiro. E isso acontece, né, em torno de uma família, que tinha pessoas que eram a favor e pessoas que eram contra. É muito bom, assista o filme que vocês vão entender bem essa Guerra de Canudos. Ele está disponível também no YouTube, o filme completo tem ele no YouTube, tá? E essa aqui é uma imagem do que seria o Arraial de Canudos, né? Começou bem pequenininho, depois cresceu, ficou enorme e tinha um centro ali onde eles tinha a igreja, né? Os locais onde eles se reuniam, faziam suas festas e no entorno era a casinha aí dos camponeses. A Guerra do Contestado, o líder era o monge José Maria. As causas eram a exploração de camponeses, concessão de terra em benefícios da empresa inglesa e americana, que provocaram a expulsão e marginalização de pequenos camponeses. A origem do nome, que ficou chamado de Contestado, é porque era uma região entre os estados de Santa Catarina e Paraná, que era uma região ainda contestada por esses dois estados, né? Ainda não tinha uma fronteira fixa. Aí o governo veio criar uma ferrovia e essa ferrovia passava dentro desse território. Nesse território viviam várias pessoas que queriam, né, ter um local já para viver e eles ocupavam um local onde era contestado pelos dois estados e tinha disputa ainda dos fazendeiros que não queriam poceiros nessa região, né? Então o que o governo fez nesse meio termo? Veio passar uma ferrovia e ao longo dessa ferrovia a empresa que construía a ferrovia tinha direito a uma porcentagem de terra dos dois lados da ferrovia e ia desalojando quem tivesse no caminho para poder eles explorarem essa região, vender a madeira que eles cortassem e lotear esses pedaços aí conforme eles achassem necessário. Então, quando chegou na região do contestado aí, houve uma luta contra os poceiros, contra as pessoas que já viviam ali. Né? Mas assim como Canudos, os participantes aí dessa rebelião, dessa guerra do contestado, foram violentamente massacrados. E aqui, na imagem, como vocês podem ver,
O que tá com esse risquinho aqui é onde passaria aí a ferrovia. Aqui é uma imagem dessas pessoas que participaram aí do contestado. Banditismo social ou cangaço. O que era isso? Né, vocês já devem ter ouvido falar aí de Lampião, Maria Bonita, né? Já deve ter ouvido falar dos cangaceiros. E eles eram bandos armados que percorriam o interior nordestino sobrevivendo de delitos. Os principais bandos eram do Lampião e do Corisco. Causas: miséria crônica da população nordestina, seca, má distribuição de terras, descaso do Estado e dos coronéis para com os mais pobres e muita violência. Eles tinham um mito de Robin Hood. Gente, para as autoridades, os cangaceiros eram bandidos. Para as pessoas que viviam ali, eles viam eles como umas pessoas boas, salvadoras, que roubava dos ricos e entregava para os pobres. Por isso, mito do Robin Hood. Os cangaceiros foram perseguidos pela polícia volante e exterminados um a um. Eram os únicos que despertavam medo nos coronéis, justamente por não terem perspectiva de melhorar sua condição. Portanto, não precisar temer o desrespeito das leis vigentes. Revolta da vacina. A revolta da vacina foi por causa do projeto de modernização do Rio de Janeiro do presidente Rodrigues Alves. Por quê? O que isso tem a ver? O que tem a ver? Eles destruíram os cortiços para ampliar as avenidas no centro do Rio de Janeiro, inspirando assim nos prédios de Paris. E aí essas pessoas que moravam ali foram expulsas para poder morar nas comunidades, nos morros e tal. Né? Aí o que acontece? Houve um surto de doenças, muitas pessoas se contaminando com varíola. E aí Oswaldo Cruz teve a brilhante ideia de vacinar o povo contra a varíola. Só que a população já estava injuriada, né, por ter tido que sair ali do centro e morar nos morros, em cabanas, em condições precaríssimas, sem saneamento básico, sem nada, todo mundo ficando doente. E aí o Oswaldo Cruz me inventa uma vacinação e vai na casa das pessoas para vacinar elas. Chega lá, entra nas casas, vacina à força e ninguém sabia o que estava acontecendo. Eles estavam com medo, né, de levarem uma agulhada ali e serem mortos todo mundo, né? Então eles começaram a se revoltar. Porque hoje, gente, quando a gente fala em vacina, em vacinação, tem uma campanha. Apesar que tem alguns que é leso, né, que fazem campanha contra a vacinação. Isso não é certo. A vacinação veio para poder nos proteger. Mas, enfim, é feita uma campanha, passa na televisão, as prefeituras fazem a campanha, mostra para as pessoas por que é importante, as pessoas vão lá e se vacinam. Mas nesse período, não. Eles simplesmente chegavam, vacinavam a pessoa à força, eles não sabiam para quê, né? Então eles foram aí, se revoltaram e partiram para cima da brigada sanitarista, né? Como você pode ver aqui na charge, nós temos o Oswaldo Cruz com essa vacina na mão aqui e a população partindo com tudo que tem direito para cima da brigada sanitarista. Resumidamente foi isso aí. E essa aqui é uma imagem, né, de como era, né, uma das ruas do centro do Rio de Janeiro, né? Tá vendo que as ruas apertadinhas, casas amontoadas, aquele monte de coisa e tal. E depois, quando eles começaram a fazer as reformas para ampliar o espaço, abrir avenidas largas, né, e derrubaram aí os cortiços, as casas que tinham aqui. A revolta dos marinheiros, ou revolta da Chibata, foi por causa dos maus tratos, baixos soldos, que é baixos salários, péssima alimentação e castigos corporais, como a chibata. Então, os marinheiros que cometesse qualquer coisa que fosse considerado fora dos parâmetros da marinha, eles eram castigados com chibatadas. E o líder dessa revolta foi o João Cândido, também ficou conhecido como Almirante Negro. Então, 2 marinheiros tomaram os navios, né, e tentaram, né, e ameaçaram bombardear o rio caso continuassem os castigos da marinha. O governo, então, promete atender às reivindicações e solicita que os marinheiros se entreguem. Os envolvidos foram presos e mortos. João Cândido sobrevive, mas é expulso da marinha. Muitos desses foram mortos, gente, presos num calabouço,
né, alguma coisa ali meio que acho que o produto que utilizaram para limpar aquela cera onde colocaram eles começou a fermentar porque o calor estava muito grande e eles morreram asfixiados. Então essa história de João Cândido é contada em detalhes nesse livro. Eu indico ele para vocês lerem, é muito bom. O movimento operário é um movimento que é um dos primeiros grandes movimentos, né? Um dos grandes mesmo, que abrangeu várias regiões de São Paulo, do Rio de Janeiro, e se alastrou para outros lugares, outros estados do Brasil. Aconteceu aí a partir da greve de 1917. Quais eram as causas? Ampla exploração dos trabalhadores urbanos, das fábricas e ausência de legislação trabalhista que amparasse esses trabalhadores. Então, em 1917, começou com a paralisação no bairro da Moca e logo se alastrou por outras indústrias. No confronto entre manifestantes e polícia, o sapateiro anarquista Antônio Martínez foi baleado e morreu. Então, a morte desse trabalhador fortaleceu o movimento que se alastrou por todo o interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Então, o movimento operário para a busca de melhores condições de trabalho começou com esse movimento aí da greve de 1917, né, que foi o primeiro maior movimento de greve trabalhista e se alastrou, foi para outras regiões. Essa é uma imagem, né, da comoção aí no enterro do sapateiro de Antônio Martínez, que tem uma imagem ampliada do que seria ele. Aqui fala um pouco mais sobre o movimento operário, né, que a polícia sempre tratou esse movimento operário com repressão, né, e casos de polícia, sempre pegaram eles e prenderam, invadiram sindicatos, espancavam os líderes operários, era assim o conflito entre eles, né? Aqui na imagem dá para você ver. Mas enfim, vamos lá para as atividades. O PET de vocês trouxe um texto que fala sobre isso, um pouco sobre esses direitos trabalhistas, sobre exclusão social, né, movimentos que combatiam a discriminação racial, né, e procurava ter mais acesso ao mercado de trabalho, enfim. É um texto que você vai ler aí no seu PET, ele é bem grandinho. E nós temos aí as questões. Número 1. Quais as revoltas ocorridas na Primeira República? Revoltas foram Canudos, Contestado, Cangaço, Revolta da Vacina e eu esqueci de colocar aqui a Revolta da Chibata, tá? Não me esquece de colocar a Revolta da Chibata. Quais os motivos levaram a sociedade a se rebelar? A desigualdade social na República levou milhões à pobreza, sem acesso à terra, à educação, à justiça e à saúde pública. Os movimentos negros combatiam a discriminação racial, a falta de acesso ao mercado de trabalho, à educação e à participação na vida social e política. 3. Qual era a perspectiva republicana brasileira? A República nasce com a perspectiva de exclusão e desigualdade social, impedindo, através da violência, que a maior parte da sociedade tivesse acesso à participação efetiva na sociedade. A atual República tem grande dificuldade em resolver o alto índice de violência e desigualdade social, reflexos da história do Brasil. Esses dois trechos aí, gente, foram tirados aí do texto de apoio, tá? Então é isso. Se foi útil, curte, compartilha com seu colega, deixa um joinha para mim. Muito obrigada por assistir. Um beijo, até a próxima.